Boa tarde, gente, boa noite ou bom dia. Esse é o TuboCast, um podcast ligado ao site biarticulando.com.br, e a nossa proposta é falar sobre assuntos diversos, principalmente sobre sexualidade, política, história, literatura, ciência, comportamento, cultura pop. Sou eu, Augusto Mena, e mais dois amigos, o Júlio e o Diego. Um é jornalista como eu e outro psicólogo. E esse programa é um programa piloto, que a gente está experimentando como fazer esse projeto. A primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre a pandemia de coronavírus e como que está acontecendo o isolamento social e a quarentena, como cada um está conseguindo lidar com essa nova situação. Vocês querem falar? Bom, eu sou o Júlio, eu sou de Joinville, Santa Catarina, mas moro aqui em Curitiba tem 2 anos. A gente é de Curitiba, né? Quem for ouvir de fora, a gente é de Curitiba. Quando o Augusto me convidou para fazer parte do podcast, eu me animei porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu estudei na faculdade. O meu TCC foi um podcast. Boa noite, gente. Eu sou o Diego Mendonça, sou psicólogo, tenho aí mestrado, né, em psicologia clínica, atuo na psicoterapia clínica, mas, sobretudo, eu sou um apaixonado pela filosofia, pelas ciências humanas. Então, debater temas como esses, que são as propostas do nosso podcast, vai ser algo que vai me interessar muito. Questões ligadas à sociedade, política, comportamento. Então, vai ser muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço muito aí a oportunidade do convite. E antes de mais nada, eu acho que é importante colocar um pouco do posicionamento que eu quero fazer aqui. Na verdade, não é nem um posicionamento, é um exercício que eu quero fazer junto com os colegas. Psicólogos, eles são convidados, né, em podcasts, em programas em geral, para dar um parecer. O meu lugar aqui de fala, eu quero que seja muito mais um lugar de questionar, de provocar, de trazer perguntas, de tensionar até, do que de trazer respostas. Não tem respostas para muitas coisas, mas a pergunta vale a pena muitas vezes. Eu vou aqui estar cutucando os meus colegas, cutucando você aí que está nos ouvindo, para a gente pensar um pouco para além do que já é pensado em relação a determinados temas. Eu não me apresentei, eu falei só da proposta do podcast. Eu sou Augusto, eu sou historiador, jornalista como o Júlio. Atualmente trabalho com questões relacionadas à saúde e sexualidade, mas eu já trabalhei com questões ligadas à teoria da história, e agora eu tenho voltado a trabalhar com jornalismo, e agora tive essa ideia de tentar fazer um podcast em Curitiba, mas falando sobre temas variados. É importante frisar, né, que talvez quem for ouvir esse piloto vai achar estranho, às vezes, as nossas falas estarem picotando, porque como a gente está em quarentena, tá cada um na sua casa, então a gente está usando um aplicativo de celular que é próprio para gravação de podcast à distância. É importante a gente frisar que a gente vai fazer um bom episódio, mas que talvez algumas falas saiam picotadas. E outra coisa importante que eu acho que saliente falar agora para você que nos escuta, né? Por que TuboCast? Por que utilizar esse nome? Especialmente para quem não é de Curitiba. Guto, você pode nos falar aí um pouquinho? Então, porque na verdade a ideia do podcast surgiu em uma reunião com o pessoal do site, e esse site é um site que tem uma proposta de debater as políticas públicas para Curitiba e para o estado do Paraná. E o nome dele tem relação com o sistema de transporte de Curitiba, que é conhecido no Brasil inteiro pela questão dos biarticulados, né, das vias de ônibus expresso, também conhecido pelas estações tubo. Então, o nome TuboCast veio da ideia de trazer essa referência do transporte público da cidade pro podcast. Isso não quer dizer que a gente vai falar somente de Curitiba ou do Paraná. A gente vai falar de temas relacionados ao Brasil, relacionados ao mundo, mas a referência do tubo tem a ver com isso. E tem a ver também com a ideia de trazer uma certa democratização do debate com o podcast. Então, a gente até tem uma ideia de trazer pessoas da cidade para conversar conosco, pessoas comuns que a gente pode encontrar nos ônibus ou na rua, que nesses programas a gente faria uma coisa um pouco ligada à história, que seria a história de vida, né? Falar um pouco da história da pessoa, e mais ou menos isso, né, gente? Diego, tu não falou de onde que tu és. Como todo bom curitibano, né? Aliás, parte daqui da
da população dessa cidade maravilhosa onde a gente vive, eu não sou de Curitiba. Para quem está de fora, uma curiosidade, né? Grande parte das pessoas de Curitiba não nasceram aqui. E os apresentadores aqui desse podcast representam isso. Eu sou de Fortaleza, terminei a minha graduação lá em psicologia e vim fazer um mestrado aqui e acabei permanecendo. A nossa ideia, então, é comentar um pouco a questão aí da necessidade de se fazer distanciamento social para evitar que a pandemia de coronavírus ou de Covid-19 exploda no Brasil, né? E a gente aqui, os três, estão fazendo já há algum tempo. Eu já estou há quase mais de 20 dias já só em casa. E eu queria conversar com os meninos para saber como é que eles estão lidando com isso. Nem sempre é fácil, é uma experiência totalmente nova para todo mundo. E ficar em casa tanto tempo é uma coisa que a gente está aprendendo. Então, como é que vocês estão fazendo assim para lidar com a ansiedade, com medo, talvez? Eu procurei não me abalar. É um momento difícil, mas a gente precisa manter a serenidade, porque a gente não é sozinho, a gente tem outras pessoas para dar um suporte. Infelizmente, às vezes eu preciso sair, fazer alguma coisa, porque, bom, a gente tem conta para pagar, eu preciso ir no mercado. Se eu não sou obrigado a sair, eu tô em casa. Aí eu fico na internet, eu fico jogando videogame, eu tô terminando de ler o Diário de Anne Frank, ajuda muito a não surtar, porque, querendo ou não, ela ficou 2 anos isolada por causa dos nazistas. Me ajudou muito a trabalhar esse lado mais interno, né, de ficar em casa. Essa questão da pandemia em mim, pelo menos, tá causando uma certa preocupação, assim, uma certa angústia. Tava vendo as notícias o tempo inteiro e ficava ligado nas redes sociais também, nos jornais, o dia inteiro. E aí comecei a ficar um pouco doido, tentando reduzir, assim. Coloquei um limite de 2 horas, assim, por dia no máximo. Claro que muitas vezes eu acabo ultrapassando essas 2 horas, vendo notícia, vendo vídeo sobre o tema. Mas tô lidando mais ou menos bem, assim, com a questão da ansiedade, assim, apesar de estar já há 20 dias em casa. Eu só saí em 2 ocasiões, saio embaixo do jardim do prédio, fazer exercício, e saí em 2 ocasiões para ir ao mercado e uma vez para ir na farmácia. Está acontecendo, né, uma série de mudanças comportamentais, tanto a nível individual como a nível social, em relação a essa pandemia. E eu até queria comentar um pouco sobre elas também. Queria até perguntar para vocês, assim, trazer alguns questionamentos para a gente debater sobre essas mudanças. Vocês perguntaram da minha situação específica. Como a gente tem uma peculiaridade da vida acadêmica, né, trabalho não falta. Eu troquei uma rotina por outra. É como se o mundo tivesse meio que paralisado para que eu pudesse me atualizar melhor de tanta coisa que eu estava devendo para mim mesmo. Textos a serem produzidos, tantas coisas assim que agora eu estou tendo a oportunidade de fazer. Então, por um lado, isso é até positivo, mas é claro, eu prefiro ainda voltar com os hábitos aí da velha rotina, porque é uma situação que causa estresse, é uma situação que causa uma certa ansiedade, uma certa apreensão, né? A gente não sabe por quanto tempo, como as coisas vão estar, acaba gerando uma certa apreensão nas pessoas, assim, em geral. O que é que vai acontecer nos próximos meses? Como é que vai ser esse processo? E é algo interessante da gente se questionar sempre, como eu tô nesse lugar. Acho que é interessante também a gente pensar, o próprio ambiente da casa mudou, assim, drasticamente. A gente agora tem uma relação com a nossa casa bem diferente do que acontecia há algumas semanas atrás. Antes a casa era o lugar do dormir, do estar com a família, de chegar em casa. Agora a gente não chega mais em casa, a gente está na casa. São pequenas mudanças que falam aí de questões novas, né, que a gente está vivendo hoje em dia. Eu queria comentar com vocês algumas dessas mudanças, meio que elenquei pra gente. Legal. Pra gente refletir. Eu pensei em grupos, né, de mudanças. Mudanças individuais, também mudanças sociais. E quando eu digo sociais, também inclui aí socioeconômicas, históricas. É muito importante a gente pensar algumas coisas, claro, a gente vai precisar de tempo, né, de um distanciamento temporal para poder olhar para isso que está acontecendo hoje. Nós vamos dar muito trabalho para os nossos netos, historiadores, antropólogos, quando eles forem estudar isso que está acontecendo agora. O fato é, independentemente do que vai sair, entre aspas, dessa pandemia que nós vamos ter no mundo, eu acho que é um certo consenso de que o mundo não vai ser mais o mesmo. O mundo mudou, está mudando, na verdade. E mesmo que a gente volte depois a uma certa normalidade cotidiana, a normalidade que nós tínhamos,
algumas coisas vão voltar, mas não vão voltar mais do mesmo jeito. Tem aquela metáfora lá do Heráclito, que não se toma banho 2 vezes na água de um mesmo rio. E alguma dessas mudanças que eu pensei, como nós vamos ver o abraço, o contato, o toque, o outro? Eu vejo que a mídia, a propaganda está explorando muito. Logo, logo nós vamos nos abraçar novamente, nós vamos nos tocar. Então eu fico me perguntando se o toque, o contato do outro, a gente vai olhar de uma forma diferente, se isso vai, inclusive, até impactar na nossa cultura, nas nossas relações, enfim. Como serão as relações virtuais também pós-pandemia. Porque vejam que a gente agora está ressignificando muito tanto a casa, o nosso lar, o lugar onde a gente está inserido, como também o lugar virtual. O lugar virtual hoje não é mais o mesmo. Parece que a gente está existindo, de alguma forma, mais virtualmente do que fisicamente. E aí eu fico me questionando, quando a gente passar esse momento de pandemia, como a gente vai olhar para essa coisa, para essa dicotomia que é tão moderna que a gente fazia, né? Virtual e físico. Trabalhei muito tempo, né, com a questão de redes sociais e com a mídia digital, então eu sempre fui uma pessoa muito ligada no virtual, digamos, no chamado virtual. Gostaria de perguntar, Guto, se mesmo na tua fala aí, mesmo que você não tenha percebido mudanças da tua relação com o meio virtual, se você percebeu mudanças no ambiente virtual, mudanças mínimas, por exemplo, uma coisa que eu percebi muito nas redes sociais, a oferta de cursos online, faculdades à distância oferecendo matrícula grátis, o primeiro livro grátis, enfim, vários e-books sendo oferecidos gratuitamente. Então parece que teve uma mudança no ambiente virtual, mesmo que a gente individualmente não tenha mudado tanto a nossa relação com o virtual, seria isso? Eu percebi que pessoas que não estavam tão conectadas agora estão um pouco mais, assim, bem mais do que antes. Então eu acho que essa relação vai mudar, sim, eu acho que você tem razão. Mas eu acho que essa pandemia ela pode trazer algumas mudanças positivas, a relação com o planeta, buscar um estilo de vida mais sustentável. É muito difícil falar isso, mas nós precisamos reconhecer que, de alguma forma, nós temos uma relação parasitária com o planeta. E vejam como nos noticiários, como por mais que a pandemia esteja assolando parte da nossa população, por outro lado, alguns ecossistemas melhoraram na sua estrutura, enfim, alguns ecossistemas melhores agora com as pessoas em casa. Eu não estou aqui dizendo, né, defendendo o extermínio em massa, né, para melhorar o planeta, a superpopulação, não. Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, até para quando a gente voltar a essa normalidade cotidiana, a gente repensar nossos hábitos com as pessoas, nossos hábitos com o planeta e nossos hábitos conosco mesmo, né? A nossa relação conosco, valorizar mais algumas coisas, talvez, que antes nós não valorizávamos tanto, como um simples encontrar com os amigos na casa deles ou sair para uma festa. Eu acho que isso pode trazer muitos aprendizados e nos fazer olhar para o mundo de outra forma. Sim, e como que vocês estão vendo essa questão aí da necessidade de isolamento social? Vocês acham que as pessoas estão fazendo perto de vocês? Essa semana eu saí 3 dias seguidos de casa. Cada dia fiz uma coisa. Uma coisa que eu notei das outras vezes que eu saí que a gente tá indo pra 4ª semana, né? Quase um mês já de isolamento. E uma coisa que eu notei da primeira semana que eu precisei sair pra agora é que a primeira semana as pessoas respeitavam muito mais o isolamento. Parece que elas ficaram de saco cheio de ficar em casa e resolveram todo mundo sair. Eu moro na rua principal, tirando a avenida que passa o biarticulado. É muito engraçado porque geralmente dia de semana é lotado, assim, tem congestionamento, 5 horas da tarde tem congestionamento até às 7 da noite. Essas semanas estão sendo bem estranhas porque eu não ouço mais carro. Quando é 5 horas da tarde eu não ouço carros. E isso é tão estranho porque eu moro aqui nessa região há 2 anos, então eu tô acostumado a ouvir carros 5 horas da tarde. Então no primeiro dia de isolamento foi muito estranho não ouvir carros 5 horas da tarde. Eu ouço assim um e outro, e é como se fosse final de semana, quase não tem movimento. É um pouco diferente assim, ter todo dia ser final de semana, sabe? Eu sei que é pro nosso bem. Uma das coisas que a gente entende é que o isolamento social, ele meio que se tornou até um dever moral hoje. Você se isola, e isso é uma coisa que a mídia tem trabalhado muito, você se isola não apenas para se proteger, mas para proteger outras pessoas. Por isso que o isolamento social, não adianta fazer o isolamento vertical, por exemplo, isolamento só de um determinado grupo. Ou você isola, ou você faz um isolamento total, ou não faz, porque não adianta. Porque adianta você deixar, por exemplo, grupos de risco em casa e as outras pessoas voltarem à normalidade e acabarem adquirindo o vírus e passando para as pessoas que ficaram em casa. Então não adianta. O isolamento social hoje, ele é necessário
necessário, ainda que seja um remédio, gosto de falar, um remédio muito amargo. E amargo, inclusive, para a economia. Independentemente de questões aí políticas, nós precisamos realmente compreender que nós precisamos estar preparados aí para um momento de recessão econômica mundial nos próximos meses. Isso é algo que vai significar desemprego, aumento de desemprego, comprometimento de determinados postos de trabalho. Eu, como profissional de saúde, eu prefiro ainda olhar para as vidas que estão em jogo nesse momento do que para os problemas econômicos que já estão acontecendo. É o mundo todo que vai passar por esses problemas, então nós estaremos juntos nesse momento de compartilhar esses problemas econômicos, mas ainda assim o isolamento social é mais do que necessário, ainda que seja um remédio muito amargo. É muito difícil ficar em casa, né? Assim, você se vê obrigado a ficar em casa e trazer toda a vida que você tinha de fora para dentro de casa. Uma das mudanças que eu percebi de proposta estética, digamos assim, de você ver jornais, jornalistas comentando, ou pessoas comentando alguma coisa, é que agora a moda é você colocar a câmera dentro de casa para você falar. Então, agora, os vídeos mais, assim, considerados mais valorizados, mais importantes dentro da mídia, é aqueles onde a pessoa tem que estar falando, mostrando o seu ambiente da sua casa, porque agora é importante ficar em casa. O isolamento social é isso, gente. Difícil, mas enquanto nós não temos vacina, enquanto nós não temos um tratamento específico comprovado contra a Covid-19, ainda é a nossa principal arma. Percebi nessas últimas 2 semanas que muita gente não entendeu. O isolamento social não é apenas uma arma para você individualmente não pegar o vírus, para que as pessoas não peguem todas ao mesmo tempo esse vírus. Sim. E sobrecarreguem o sistema de saúde, sim, tanto o privado quanto o público. Perfeito. Ele não tem capacidade no Brasil ou em qualquer lugar, acho, do mundo, de absorver uma quantidade tão grande. 20% das pessoas que pegam esse vírus acabam necessitando um leito hospitalar. Para diminuir essa quantidade de pessoas que vão se infectar com o vírus, o isolamento social é usado para fazer a curva ficar um pouco menor. Assim. É importante a gente falar. É como se fosse atrasar outras pessoas adquirirem o vírus, né? O problema é isso que as pessoas também não entendem, porque um dos argumentos que são utilizados é esse: a letalidade do vírus é baixa, de forma até preocupante. Em alguns países a letalidade não é tão baixa. No Brasil já chegou a 5,5. No geral, vamos dizer que ela é baixa, né? Ou pelo menos a probabilidade de uma pessoa se agravar baixa. Mas o problema é que nós estamos falando de um vírus altamente contagioso. O problema não é nem uma pessoa pegar o coronavírus, né? O problema é todo mundo pegar. Então, o sistema de saúde não tem como absorver essa quantidade massiva de pessoas. E por isso que o isolamento social, eu percebo, né, também uma postura ética, de você olhar para o outro, né, uma postura também de olhar para o outro. Não é só, eu tô bem, eu não vou. Se eu pegar o vírus, eu não tenho problema, né? Eu tô bem e tudo. O problema é você pegar e transmitir para uma pessoa que possa desenvolver mais complicações. Até porque tem gente que pega e é assintomático, não desenvolve. A gente precisa pensar no outro. Então, hoje eu fiquei sabendo que um bar de sexo aqui da comunidade gay de Curitiba vai estar aberto. Eu fiquei tão indignado com isso. Eu acho, assim, muita falta de noção das pessoas que organizam. Não por causa que é um bar de sexo, mas é por causa do contexto, né? Por causa que a gente está no meio de uma pandemia. Distanciamento das pessoas num bar de sexo. As pessoas vão para lá para fazer sexo, né? Então, os aplicativos de encontro, né, de casal, especialmente os aplicativos de casal para encontros, né, tanto de sexo como tentar, enfim, namoro, essas coisas, os próprios aplicativos que, de alguma forma, podem estar sendo prejudicados nesse momento, né, por uma baixa saída das pessoas de casa, os próprios aplicativos estão recomendando, né, que esse momento é um momento de ficar em casa, de você, do sexo em casa, né, mas assim, é complicado, porque às vezes algumas instituições, elas se aproveitam, talvez, desse espaço aí, se aproveitam desse momento de estresse muito grande, né, de tensão e até de depressão, né, que as pessoas vivem, e funciona como uma espécie de oportunidade perigosa de aliviar as tensões, o estresse que está sendo causado por essa pandemia. Mas é uma opção extremamente perigosa e não aconselhada, né, nesse momento. Coloca em risco toda a comunidade LGBT por causa de um prazer momentâneo. Na verdade, toda a comunidade volta, né, toda a comunidade volta, porque nós estamos falando de um vírus que se transmite pelo contato próximo, por respiração. Nós não estamos falando de um vírus
de baixa transmissão. Então, é essa a questão do problema do coronavírus, do novo coronavírus. Eu queria também fazer algumas provocações que eu pensei em termos sociais, assim, em termos de mudanças também que a gente pode pensar que podem acontecer no nível social, econômico, estrutural. Existe uma discussão que eu já vi em alguns sites de político e tudo, dizendo pelo fato de que a gente está hoje num cenário onde as empresas, pessoas precisam de uma forte ajuda governamental e o governo federal, ou pressão do Congresso, porque o governo federal, a proposta era liberar só R$200 de auxílio emergencial, graças ao Congresso brasileiro, essa quantia foi aumentada, né, para R$600 por pessoa para trabalhadores informais, enfim, e outras categorias. Tudo isso a gente está falando o quê? De intervenção do Estado na economia. Então, alguns colegas da história, da política, da economia, falam de uma possibilidade de um enfraquecimento do capitalismo, em especial um enfraquecimento do modelo neoliberal, que era, até pouco tempo, tão defendido por pessoas que hoje falam, por mais paradoxal que seja, hoje pessoas que falam de ajuda do governo. Países neoliberais da Europa estão fazendo esse tipo de conduta, e parece que em momentos de pandemia como esse, o modelo neoliberal, ou seja, de um Estado mínimo, um Estado que não pode intervir tanto na economia, na vida das pessoas, parece que não funciona, né, de alguma forma, e a gente precisa aí repensar esse modelo socioeconômico. O que é que vocês acham disso? Eu sou um pouco cético nesse quesito, por mais que eu seja uma pessoa socialista, eu não acredito muito que o capitalismo vá morrer assim, da noite para o dia, com essa pandemia que a gente está vivendo. Que sim, o enfraquecimento é um caminho, digamos assim, é uma possibilidade, mas ainda vai demorar muito. Querendo ou não, o poder do capital ainda está nas mãos dos grandes. Enquanto, assim, historiador, eu não me sinto muito à vontade de fazer previsões, assim, mas eu também tenho um certo ceticismo, assim, porque o sistema capitalista é uma coisa que já se provou que se adapta a uma série de condições, assim, e eu vejo que talvez pessoalmente pessoas possam repensar algumas questões, assim, modo de vida, até questões de projetos pessoais, inclusive. Mas, em termos de projeto de sociedade, eu acho que existe, inclusive, a chance de que a epidemia piore a situação do mundo, assim, tendo em vista o que vem acontecendo, por exemplo, com a guerra comercial para comprar material médico. Eu não me arrisco a fazer nenhuma suposição. Existe, sim, uma mudança aí acontecendo, só que é difícil fazer qualquer previsão no momento, porque a gente está no meio dela. Por exemplo, o nacionalismo pode voltar com força por causa da questão das barreiras, aí, né? A gente viu a necessidade de fechar os países, fechar as fronteiras, e agora essa questão comercial, né, os Estados Unidos literalmente roubando material médico, material de proteção, por exemplo, máscaras, que tinham sido encomendadas por outros países, né, a França e a Alemanha se queixaram disso na semana passada, e recentemente agora o Nordeste também, né, a Bahia e o Maranhão queixaram também um carregamento estava vindo da China, ficou retido nos Estados Unidos. Então, eu acho que a gente tem a chance também da coisa degringolar para uma piora da situação, em termos de civilização mesmo. Em termos micro, pensando no micro, com certeza a gente vai ter uma modificação comportamental, aí, por causa da necessidade até do distanciamento físico. Estava vendo num debate no YouTube ontem, que um infectologista falava que provavelmente a gente vai ter que, por uns próximos 3 anos, que as máscaras vão ser utensílio de vestimenta, quase. Esse vírus não vai desaparecer de uma hora para outra. A gente vai usar máscara por um bom tempo. É interessante esse negócio das máscaras, porque a primeira vez que eu saí de casa aqui eu não tinha o isolamento, propriamente dito. Mas já tinha um ou outro caso aqui e ali e tal. É a primeira vez que eu vi alguém de máscara na rua, eu fiquei chocado, assim, porque eu não esperava. A gente não tinha nenhuma informação factual do Covid. Aí a primeira vez que eu vi, parece que bateu a realidade. Foi interessante, eu olhei assim, a pessoa tá de máscara. E a gente não tinha nenhuma informação a respeito do uso de máscara ou das outras medidas, né, de segurança. Foi chocante, não vou mentir. Não foi bem chocante ver alguém de máscara a primeira vez. Mas vocês não acham que a gente tá rumando para uma situação parecida? O caminho que tá se configurando aí é esse. É uma situação semelhante ao que a gente tá vendo nos Estados Unidos e na Itália. Não o número de mortos ou questões mais médicas, mas o de
digo passando por outros campos, o que vai acontecer em cada cultura, em cada sociedade, a partir dessa pandemia, não vai ser algo tão homogêneo assim. Ainda que o efeito devastador da letalidade, né, e do agravamento do sistema público de saúde, isso com certeza transcende, né, realidades regionais. E outra questão também é como ela atinge classes sociais diferentes, né? Isso é uma coisa que tem me preocupado bastante, assim. Porque uma coisa é você falar em distanciamento social na Europa, e outra coisa é falar de distanciamento social no Brasil, onde a gente tem regiões das cidades que são totalmente inadequadas para viver, o problema da falta d'água, que é uma coisa que é comum a quase todas as grandes cidades do Brasil. É um absurdo se a gente pensar bem, porque a gente tem muita água no país, mas é um problema de má gestão hídrica. Então, eu tenho muito medo, assim, quando eu penso de como vai ser quando o coronavírus chegar nesses lugares, assim, porque é uns lugares densamente povoados, andando em um cômodo, como é que vai ser? E a gente tem o sistema de saúde que, apesar da conquista do SUS, que é universal e é um sistema muito interessante, a gente tem muitas deficiências ainda. Por exemplo, a questão das UTIs, que são concentradas no sul e no sudeste, enquanto lá no norte e no nordeste se falta o número de UTIs e de respiradouros são insuficientes, não chegam ao número recomendado pela OMS. Então eu fico bem preocupado. Sônia tem a ver quando eu começo a pensar sobre isso e tal, e como eu tenho trabalhado com saúde nos últimos tempos, eu acabo me preocupando bastante. E eu vejo que ainda não caiu a ficha. Ainda está no estado de negação da gravidade dessa pandemia. Talvez eu seja um pouco pessimista. Espero ser. Não tem como não ser, porque também o nosso presidente não ajuda, a gente lê tanta coisa de fora do país, a gente tem alguém no poder que se acha o dono da verdade, e isso me indigna um pouco. A gente precisa usar diariamente, provar que não é assim, é desse jeito. Eu moro no Twitter, que é uma rede social rápida, e eu não me informo por lá, obviamente, mas... E hoje eu tava vendo uma coisa bem interessante de uma apoiadora do governo que tava nas manifestações do dia 15 a favor, que corona é só uma gripezinha, ela está com o Covid-19. E ela estava no hospital. E isso me incomodou muito. Se é só uma gripezinha, por que ela não ficou em casa tratando a gripezinha? A gente não precisa esperar ter um quadro desse e se agravar com ele, ou ter pessoas da família ou próximos que morram, pra gente começar a se preocupar. Eu não comemoro esse tipo de morte, eu sou profissional de saúde, eu não comemoro, eu não acho, tá vendo, bem feito, quem mandou, não, eu acho que o nosso lugar é refletir, porque se a gente inclusive faz isso, a gente pode até trazer aquele estigma da doença como maldição, como castigo, indiretamente. E eu não acho que a Covid-19 seja um castigo para um determinado grupo, para os chineses, para os ateus, para o mundo todo, ou para as pessoas que são contra o isolamento social. Enfim, a Covid é uma doença e não vai escolher, né, pessoas para se alastrar. Inclusive, eu só queria perguntar rapidinho para vocês isso, se você acredita que pode ter algum tipo de aprendizado do novo coronavírus que a gente pode trazer para esse momento atual a partir de experiências de outras epidemias que já aconteceram na história até recentemente. A gente teve aí o ebola na África, a gripe suína, né? Mas tivemos aí a própria epidemia de HIV nos anos 80, né? É possível a gente trazer aprendizados ou pensar, ou não, para você a gente tá meio que num momento bem diferente dessas epidemias recentes que aconteceram? Eu acho que, assim, em termos individuais, eu acho que pode até acontecer um certo aprendizado, e a gente pode, cada indivíduo, pensar questões pessoais, mas em termos sociais eu não vejo com grande otimismo alguma mudança por causa dessa epidemia, assim, muito pelo contrário. Coisa que tem me preocupado bastante é o uso recorrente, novamente, do termo grupo de risco, termo que foi usado e que trouxe uma série de consequências para as pessoas de uma forma estigmatizante, novamente. Então, por exemplo, a questão dos idosos, né? Existe a sugestão de se fazer um isolamento vertical, que é um termo que foi inventado, que nem existe na ciência. Não existe nenhum estudo que comprove a eficiência desse termo.
E os idosos estão sendo estigmatizados novamente com o termo grupo de risco. Se fala disso sem levar em conta a autoestima das pessoas, como elas se sentem quando elas veem coisas nos meios de comunicação. Essa semana circulou uma série de vídeos de pessoas prendendo as avós e as mães em casa, que é uma coisa engraçada, né, se você não analisar com profundidade, mas que no fundo é um desrespeito, é triste. Né? É triste porque, querendo ou não, essas pessoas elas estão acostumadas a sair de casa. Elas não estão acostumadas a serem impedidas de saírem das suas próprias casas. E a gente tem que precisar explicar para os idosos, é pro bem deles. E não fazer vídeo tirando onda da situação. Se eu que sou jovem estou em casa, você que é um pouco mais velho também precisa estar em casa. Não é fazendo piada que eles vão entender. A gente às vezes fica chateado, vou usar um termo aqui, a gente fica puto da vida, quando as pessoas tiram o sarro da nossa cara. O que é um idoso que já viveu tudo que teve que viver quando é feito piada? Então a gente tem que entender isso também. Explicar para essas pessoas que se a gente que é jovem precisa ficar em casa, eles também precisam. Mas não dizer assim, você é do grupo de risco. Porque querendo ou não, todo mundo é do grupo de risco. Não, o que eu ia comentar em relação a isso, psicologicamente, uma das coisas que a gente percebe, eu estava, inclusive, conversando sobre isso com uma médica, no caso dos idosos, percepção da incapacidade e de uma vulnerabilidade. Então, muitas vezes, os idosos, eles querem reafirmar o tempo todo um discurso de que, não, eu tô bem, eu não vou pegar, ou se eu pegar, não vai acontecer. Parece que tem uma certa resistência das pessoas mais idosas a essa questão do isolamento social, muitas vezes, ou de ficar em casa, porque é uma resistência, inclusive, típica dos idosos mesmo, em relação a esse momento da vida, de se reafirmar que tá bem, que tá forte, porque é difícil, muitas vezes, a pessoa idosa admitir que tá num momento já de começo, né, de uma proximidade aí, questão da morte, de que o corpo não é mais o mesmo. Esse processo, psicologicamente, não é fácil para o idoso. E a gente também tem que entender e respeitar isso. E acho que o caminho é esse, como o Júlio trouxe, é falar que todos nós, de alguma forma, somos grupos de risco, né? Que todos nós estamos vulneráveis, que existem muitos casos de pessoas jovens, até bebês, que estão morrendo de Covid-19 no Brasil e no mundo. Eu acho que é um caminho, sim, interessante, esse de não estigmatizar o idoso, dizer, você é mais fraco que eu tô aqui preso por causa de você, porque você é mais fraco que eu. Eu acho que a gente também tem que ter uma certa paciência, a gente que é filho, neto, e, enfim, ou convive com idosos, de entender que essa certa resistência a medidas como essa, elas são até um pouco mais comuns, né, dentro dos idosos, faz parte desse perfil de personalidade, né, de não querer reconhecer as limitações do corpo, não querer reconhecer a proximidade com a finitude. Eu só queria também perguntar para vocês essa questão da estigmatização, mas não mais da estigmatização dos grupos de risco, mas de uma possibilidade de estigmatização das pessoas que tiveram Covid-19. Eu ouvi recentemente um termo pejorativo já para pessoas que têm Covid-19. Falaram, ela tá coronada. E esse coronada, nesse discurso, me lembrou um pouco o discurso do AIDS, pejorativo, ou do Noia, para o dependente químico. A gente sabe que existem série de doenças ou condições de saúde que recebem da sociedade uma espécie de julgamento moral ou de minimização, enfim, da pessoa por ter passado por situação. Vocês acreditam que é possível no futuro a gente ter aí uma certa estigmatização das pessoas que tiveram Covid-19? No caso das pessoas que tiveram Covid-19, há uma cura espontânea por parte do corpo, né? Diferentemente de outras condições onde a pessoa convive ainda com o patógeno de forma mais ativa. Enfim, eu queria trazer essa questão da possibilidade de estigmatização das pessoas com Covid. Eu só queria fazer um comentário antes, só para concluir a questão da estigmatização com relação aos grupos de risco. Tem me preocupado muitíssimo mesmo. A gente tem visto um certo discurso, assim, na boca, principalmente de autoridades, principalmente do presidente. Não é exagero o que eu vou falar agora. Eu estudei essa questão no mestrado, da banalização da morte de alguns grupos. O presidente tem afirmado, os seguidores deles têm repetido isso nas redes sociais. Algumas pessoas vão morrer e é inevitável, inclusive chega ao ponto de se banalizar essas mortes quase como desejadas, como se essas pessoas fossem um custo para a sociedade. Eu queria lembrar o nome disso, o nome dessa banalização da morte dessas pessoas. O nome disso é nazismo. Eu sei que parece exagerado, mas não é. Eu estudei no mestrado de História que eu fiz,
um autor lido pelos nacionalsocialistas. Então eu acabei entrando nesse tema, estudando bastante o nacionalsocialismo, inclusive nas suas implicações éticas. E uma das primeiras coisas que aconteceram na Alemanha da República de Weimar foi a estigmatização dos doentes e das pessoas fragilizadas, pessoas idosas, pessoas com deficiência mental, deficiência física. Foram as primeiras vítimas do nazismo. Então me preocupa muitíssimo quando eu vejo assim a banalização disso, a morte, né, de pessoas, como sendo algo aceitável. Mais me choca ver as pessoas reproduzirem. Então isso me preocupa muitíssimo. Como se fosse normal e natural pessoas com problemas de saúde morressem. Acho muito preocupante essa tendência, assim. E me preocupa mais do que ver esse discurso na boca do presidente. Ele é um idiota mesmo, já sabe disso. Algumas pessoas da imprensa têm apontado isso. São poucas pessoas, assim, que têm falado de quão grave é esse discurso de algumas pessoas vão morrer, como se isso fosse inevitável. Eu penso assim, enquanto não morrer alguém, um pai, uma mãe, um filho, ou até mesmo um amigo, então ela vai continuar pensando assim. A gente tem um presidente que reproduz esse tipo de pensamento, só reforça. E nesse momento a gente devia ter justamente o contrário, um presidente, porque ele, querendo ou não, ele é a voz da nação. Infelizmente, ele é a voz da nação. A gente tinha que ter alguém na presidência que falasse assim, o Covid é uma coisa perigosa, precisam ficar em casa, tudo bem, você hoje não tem, mas a gente não sabe amanhã. Seu pai tá vivo, sua mãe tá viva, seu filho tá vivo, sua filha tá viva. Hoje, amanhã a gente não sabe, então fica em casa. Se você vê notícia de morte, não pense, foi ele, não fui eu. Não, é uma vida a menos, um pai de família a menos, um filho a menos. Precisa ter um pensamento, o filho de uma outra pessoa podia ser o meu filho. E a gente não tem essa pessoa, essa empatia. Nesses últimos anos, a imprensa, ela perdeu um pouco do status de confiança. Tem confiança, mas ainda não é uma confiança que era há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás. Diminui essa confiança. As pessoas hoje, elas não se importam muito o que o jornalista fala. Isso é muito culpa nossa. Eu digo isso como jornalista mesmo. Isso é muito culpa nossa. Porque a gente viu isso passar diante dos nossos olhos. Parte da responsabilidade de alguns jornalistas, eu entendo, né? Existem bons e maus profissionais em todo o campo, mas eu acho que por outros tem a ver com outros fatores mais externos mesmo, né? O crescimento aí das mídias digitais. Hoje em dia parece que todo mundo pode dar opinião, né? E pode replicar sem consultar a fonte. Todo mundo virou jornalista de alguma forma quando apareceram as redes sociais. Eu queria, então, pensar um pouco dessa questão da estigmatização e aproveitar e ainda falar um pouco dela, de uma possível estigmatização de pessoas com Covid-19. Recentemente nós tivemos um caso também de um apresentador desses programas policiais que sugeriu campos de concentração, pasmem, que tem a ver um pouco com essa questão nazifascista que o Guto trouxe, de eliminação da diferença, eliminação do outro, que é o nosso inimigo, que é a nossa ameaça. E aí eu fico me questionando se futuramente é possível que a gente vá ter uma certa estigmatização das pessoas que tiveram Covid. Você vai ter grupos futuramente de pessoas que tiveram Covid, grupos de ajuda. Vocês acham que não, que é diferente em relação a pessoas que tiveram outras patologias e que convivem com essas? Porque o fato do Covid ter cura espontânea, querendo não, fala aí de uma possibilidade de mudança de lugar. Eu tive Covid, mas não tenho mais. É possível, né, que nós tenhamos algum tipo de estigmatização das pessoas que tiveram o coronavírus? Muito provável, inclusive eu acho que já está acontecendo. Estão sendo orientados nos hospitais a não usarem roupa que os identifique como profissionais da saúde. Teve alguns ataques no metrô de São Paulo de enfermeiras sendo atacadas por pessoas delas serem identificadas como pessoas possivelmente portadoras da doença. Então eu acho que já está acontecendo. Não sei se vai, depois que a pessoa está curada, eu acho que provavelmente, talvez não sei. É difícil saber também. A estigmatização está acontecendo maior das pessoas que possam ter, suscetíveis a ter um quadro mais grave da doença. Eu acredito que um dia todo mundo vai ter Covid-19. Talvez não todo mundo ao mesmo tempo, mas eu acho que isso vai ser inerente à nossa vontade. Estava pensando a gente dar algumas dicas do que a gente tem feito, o que a gente está lendo, por exemplo, sites ou filmes. Eu assisti ontem e hoje, na verdade, assisti 2 vezes, porque eu gostei bastante, o filme, a cinebiografia do Elton John, que é o Rocketman.
que quem me indicou foi um amigo meu. É muito divertido, é com aquele ator que faz o Kingsman, pra quem também já assistiu Kingsman. É bem divertido, ele canta as músicas mais conhecidas dos anos 70 e 80 do Elton. É bem divertido mesmo, e além disso, eu tô relendo a biografia da Carmen Miranda, do Rui Castro. É bem legal, eu li no meu TCC ano passado, eu tô relendo porque é uma história fascinante para quem gosta de história e da história do Brasil. É bem interessante para a gente entender um pouco do como funcionava a política na época também, porque tem um pouco disso. Eu li, como eu já falei no começo, o Diário da Anne Frank. Ah, legal. É isso que eu tô fazendo. Vendo filme, vendo série, pondo em dia as séries que eu deixei de assistir por causa da faculdade. E vocês? Eu tô aproveitando que o mundo tá, entre aspas, parado para poder fazer coisas que eu não tava fazendo cotidianamente, porque eu tava muito em dívida. A gente vive numa sociedade onde a gente tá constantemente em dívida, né? Com a gente mesmo, né? De fazeres. Então eu tô aproveitando esse período para ler, para produzir artigos acadêmicos, para me atualizar em relação a determinadas leituras, coisas que eu tava devendo para mim mesmo. Coisas que você tava prometendo a você há muito tempo, aquele livro que você queria ler, aquela série que você queria maratonar, aquele projeto que vocês queriam escrever, que você queria escrever, enfim, ler algum edital. Mas eu vou lhe ajudar, eu vou lhe ajudar no projeto, com certeza. Explicando o seu lugar é a academia também. Um projeto de doutorado há uns séculos empacado, e aí o Diego quer que eu faça, fala sempre, tenta me estimular. Eu acho que o momento agora é ficar em dia consigo mesmo para dar uma sensação de vida acontecendo, de vida de dever cumprido. Então, fazer coisas e também não colocar muitas metas. E claro, não custa nada lembrar, cuidar também da saúde física, né? Não somente da saúde psicológica. Então, liga para os amigos, conversa com as pessoas. Existem vários serviços hoje de psicologia voluntária online, terapêutico. Fala com as pessoas, conversa com as pessoas. Eu sei que não é a mesma coisa que conversar pessoalmente, né? Mas é algo também que a gente pode experimentar, inclusive, né? E ver como é esse novo tipo de interação virtual. Aproveita o teu espaço onde você está inserido e tira dele a ideia de prisão e coloca outras representações. Vale a pena nesse momento experimentar coisas novas em casa, para que a casa não fique apenas sendo casa, né? Então é isso, gente. Queria agradecer a vocês a oportunidade aí da participação. Sabe que desde que eu tive depressão, eu sou uma pessoa que não tenho mais dívidas com o mundo, assim. Eu mudei bastante a minha perspectiva de olhar para as coisas. Mas, nesse período da quarentena, como eu disse, eu arrumei um monte de coisa, e eu achei um livro que eu havia feito uma cópia em 1998. Um livro de um psicólogo, inclusive, Leontiev, não sei se você conhece, que é da psicanálise, mas eu acho que é da sócio-histórica. E aí eu comecei a ler esse livro ontem, é bem interessante, se chama Linguagem e Razão, e bem interessante. E aí outra dica que eu queria dar para o pessoal, site do Instituto Moreira Salles, que está com uma série de links abertos por causa da quarentena, e inclusive eles colocaram assim chama IMS, né, quarentena. Então tem uma série de textos lá que vocês podem acessar assim, e ler sem custo algum. Inclusive baixar livros completos. Assim. Eu comecei a ler um pouquinho antes da gente gravar. Eu comecei a ler um livro muito interessante aqui em PDF, que eu baixei no site, chamado Coronavírus e Luta de Classe. É uma seleção de textos de vários autores, assim. Tem o Zizek, tem o Alain Badiou, o David Harvey. Me parece bem interessante. Me parece interessante, assim, porque dá para ler esse texto sem pagar nada. Fica essa dica aí. Eu queria dar só mais um recadinho, porque assim, eu tenho um amigo meu que é veterinário, eu tava conversando com eles, quem tem bichinho em casa é difícil, sair todo dia. Não é porque é pra evitar de sair com seu bichinho. Você pode sair porque é necessário, querendo ou não. Ficar 24 horas dentro de casa pra gente que a gente já é complicado, imagina pro animalzinho. Se for sair, quando eu vou chegar em casa, pegar lenço umedecido, esses que a gente compra na farmácia mesmo, e limpar a patinha do bichinho, e limpar também as partes
íntimas. Porque faz xixi quando é cadelinha ou gatinha, que tem que ser abaixada e talvez encoste no chão, é importante limpar. E limpar a pata por completo, assim, desde da almofadinha até o joelho, digamos assim. Não é para não sair com o seu bichinho, mas sair uma vez por semana e quando voltar para casa, limpar o seu bichinho. Legal. Eu tenho duas gatas, mas eu não saio com elas. Elas estão só meio... Uma delas veio conversar comigo e falar, escuta, o que tá acontecendo que você não sai mais da minha casa? Também tem um gato, então... Mas é isso, gente. Até o próximo episódio.